Bom dia, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma live aqui de aquecimento para nossa aula exclusiva, o Beabá da Babá. Vou convidar aqui a Marcela, minha parceira, nossa sócia aqui, dentro do nosso projeto, do nosso curso. Aqui, vou convidá-la. Um pouquinho aqui para você sobre o que uma babá profissional faz. Então, se você está aqui online, fica aqui com a gente até o final, que hoje nós vamos passar algumas dicas aqui para vocês sobre o que uma babá faz. Oiê, bom dia. Oi, bom Tudo bem? dia. Não estava conseguindo acessar aqui, desculpe. Imagina, E aí? tudo certo? Tudo? Tava dando Você uma falou já. avisando para as meninas que nós estamos aqui para nossa segunda live de aquecimento para nossa aula exclusiva, o Beabá da Babá, e disse que eu estava te convidando para vir aqui participar com a gente, para a gente esperar um pouquinho e dizendo bom dia. Então vamos chegando. Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, vai contando pra gente da questão do horário, se esse horário tá legal pra vocês, fica fácil assistir, que horário vocês preferem pra estar aqui com a gente. Isso, porque nós estamos nos organizando, né, para conseguir estar com vocês num horário que seja viável, tanto para vocês quanto para a gente. Então, quanto mais devolutivo vocês derem para a gente, quanto mais resposta, né, tá legal, não tá, a gente consegue se ajustar para trazer num horário que vocês estão aqui conosco ao vivo, porque é muito mais fácil tirar as dúvidas ao vivo, né? Mas, caso Sim. vocês não consigam estar ao vivo todos os nossos encontros, as nossas lives sempre ficam gravadas aqui no nosso feed, desde a primeira até a eterna que vai acontecer aqui. Então, todas as lives ficam aqui gravadas para tirar dúvidas, para rever a live quando vocês precisarem, perdeu qualquer ponto ou não conseguiu assistir, pode voltar aqui e assistir, tá bom? Então, hoje nós vamos começar aqui a falar sobre quais são as funções, o que uma babá profissional faz. Eu sou a Marcela. Eu tô te olhando e tô falando que eu sou a Marcela. Eu sou a Camila Tronco, eu sou psicóloga e tanto eu quanto a Marcela trabalhamos para ajudar vocês a se tornarem a babá quase perfeita. A minha formação é em saúde mental e desenvolvimento pessoal, e aí nós juntas unimos, né, os nossos conhecimentos para fazer um curso de capacitação e treinamento para vocês. Vou deixar a Marcela se apresentar um pouquinho, porque todo mundo é muito novo por aqui, né? Então, no Sim. começo vocês vão ver bastante a gente se apresentar. Pode ficar à vontade, Mar. Oi, eu sou a Marcela Sarracini, eu tenho 35 anos, eu tenho duas filhas, a Carolina e a Fernanda, e eu tinha uma agência de recrutamento e seleção de babás, e foi o meu primeiro contato com esse mundo, e dentro desse novo processo eu vi a dificuldade, né, de arrumar babá, que as mães tinham. Ah, meu computador desligou. Que as mães tinham, de ter pessoas, de ter ajuda de pessoas. E aí foi quando eu chamei a Camila aqui para o 1 a 1. Falei, Camila, vamos montar um curso, mas a minha ideia era muito ser local. E a Camila me chamou para o digital. Ela falou, Marcela, eu não consigo no 1 a 1, mas vamos fazer um curso que a gente vai atingir um número muito maior de mulheres. E aí foi super legal, né? Super interessante e a gente desenvolveu isso juntas. A ideia de trazer para o digital é justamente para conseguir atingir mais pessoas, porque a gente sabe o quanto é desafiador estar presencialmente dentro de um curso. E quando a gente consegue pegar um curso na internet, comprar um curso na internet de qualidade, no qual a gente confia, que a gente sabe que tem um conteúdo bom, que vai trazer um retorno legal para a gente poder fazer esse curso a qualquer momento. Então, agora eu cheguei do meu trabalho, eu posso sentar e posso assistir. Eu não preciso ir à escola, tal horário, ficar tanto tempo. Eu posso fazer no meu ritmo, fica muito mais fácil. Então, por isso que foi a ideia de vir para o digital. Além de eu conseguir falar com você, mulher que está morando aqui em Ribeirão Preto, igual eu e a Marcela, e falar com você, Sim. mulher que está morando em Fortaleza, né? E tá tudo certo, todo mundo tá com o mesmo tipo de conteúdo
o mesmo contexto, entendendo as mesmas coisas que uma babá faz, porque uma babá faz a mesma coisa aqui, como faz a mesma coisa lá em Fortaleza. E tanto aqui quanto em Fortaleza não tem um curso para poder auxiliar você, para poder, poder profissionalizar você. Então hoje nós vamos explicar para vocês aqui o que, que é, né? O que, que uma babá verdadeiramente faz dentro da casa, dentro daquela família. Nós vamos explorar os detalhes da babá profissional. O nosso objetivo hoje é esclarecer quais são os papéis físicos, estruturais e emocionais que uma babá faz. Por quê? Para que vocês possam entender a importância e o impacto que vocês acabam causando dentro daquela criança, dentro daquela família, dentro daquele aprendizado, daquela casa como um todo. Porque ser babá não é simplesmente ir ali, igual mexer no computador. Eu vou ali, preencho um requisito, trabalho o dia inteiro com uma tela e tá tudo certo. Não, vocês têm envolvimento emocional, pessoal, de exemplo o tempo todo com as crianças que vocês estão. Então, eu costumo dizer que muitas vezes vocês vão substituir o papel do pai e da mãe. Por que substituir? Porque eles não vão estar ali presentes o tempo todo. E você vai ser a pessoa de referência para a criança. Então, não é uma substituição no sentido literário, né, no sentido real, mas é um apoio. Quando eu vou contratar as pessoas para ficarem comigo, eu falo: eu preciso de um braço a mais. Você é um braço a mais para aqueles pais. Por quê? Porque as crianças vão ter você como referência. Então, olha o nível, o tamanho, a importância do seu trabalho ali dentro. Né? Concorda? Quer Exatamente. acrescentar com Super algumas concordo. coisas? Exatamente isso. Quando a gente quer alguém dentro da nossa casa, a gente quer alguém que vai levar o nosso padrão, que vai estender o que a gente pensa, os nossos critérios, vai estender a nossa forma de educar. Por exemplo, se eu tenho uma linguagem, e isso vai mudar muito de casa para casa, eu quero que essa babá que chegue na minha casa tenha esse discernimento, que ela entenda o que vai ser importante naquela família. Porque os valores mudam muito de uma Sim. família para outra. Então, uma babá profissional tem a habilidade de identificar o que é importante naquela família, Sim. certo? E isso, ela vai ter essa habilidade através da comunicação, né? Que é um dos pontos fortes aqui que a gente traz sempre dentro do nosso treinamento. Por quê? A gente precisa aprender a conversar com as pessoas, para que as pessoas. E entender o que as pessoas estão falando pra gente, para que tudo seja claro, para que tudo fique bem explicativo. Então, mas eu sei conversar, Camila, eu sei conversar, Marcela. Tudo bem, mas cada família tem o seu jeito. E se a gente entende de que maneira, qual é a melhor maneira da gente se posicionar dentro daquele ambiente de trabalho, fica muito mais fácil a comunicação. Então, um dos módulos do nosso curso é justamente sobre a comunicação assertiva com os pais. Né? E nós vamos falar aqui ao final dessa live também. Eu já dei um spoiler aqui, porque eu não me aguento. Eu sempre coloco um pouquinho de coisa no meio sem querer. Mas isso é super importante, eu acho que a gente vai falar mesmo, e várias vezes de forma diferente, para elas entenderem o impacto que isso tem, Sim. né? Então, quando vocês tiverem dúvida, pergunta pra gente, vamos conversar mais sobre isso, porque é exatamente isso que a gente quer que seja o principal, sabe? O brilho no olho, a cereja do Sim. bolo. E é isso. Mas vamos falar de cuidado nessa questão e a gente vai pontuar. Então, a higiene, higiene e cuidado físico é o obrigatório, né? Todo mundo tem que fazer. O que eu vou trazer como higiene? Além de limpar a criança, dar banho na criança e a questão física, se atenta a manchas que apareceram, se atenta a algo que irritou a pele, algo incomum, uma pinta nova. Por exemplo, a minha filha apareceu uma pinta na cabeça dela. Achei super estranho, nunca tinha visto isso da minha mais velha. E foi logo que a gente foi pra praia. É isso. Então, a babá que tá comigo, ela é super atenta. Ela, Marcela, eu fui pentear o cabelo da Carolina e eu vi uma pinta, tipo, uma pinta que ela não tinha. Exatamente esse detalhe. Uhum. Porque eu não tinha visto ainda. E ela viu, ela tá penteando o cabelo dela. Então, é o mínimo detalhe, não é nada, a gente já viu, é uma pinta que pigmentou. Mas enfim, Uhum. e se não fosse? É Pode exatamente essa ser várias importância de coisas. estar atento. Sim. E assim, uma ferida, um ralado, um roxinho que apareceu.
aparentemente pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa mais séria, pode ser alguma coisa que precisa de uma intervenção. Você falou da pinta, né? E olha, é uma coisa absurda, mas nem tão absurda assim. A gente vai muito pra fazenda e muito acampamento, né? E aí um dia apareceu uma pinta na cabeça do Caetano. E a pinta foi crescendo. E eu fui ver, sabe o que era? Um carrapato. Era um carrapato, já imaginei. E a Ai, gente socorro. nunca tinha imaginado. Então, assim, são coisas que são importantes. Se a gente não percebesse, e o Caetano sempre foi muito cabeludo. E o Caetano é o meu filho mais velho, né? Eu não falei dos meus filhos, eu sempre esqueço aqui de falar, mas ele é o mais velho. E aí apareceu e foi crescendo, crescendo, crescendo. Gente do céu, o que que é isso? Coisa esquisita, né? Aí eu passei o dedo assim, era um carrapato. Eu falei, gente, olha isso. A falta de atenção, né? A gente precisa estar atento a essas coisas. Realmente. E assim, a Marcela começou a dizer sobre pontos principais que vocês, babás, precisam fazer dentro do seu trabalho. O primeiro ponto principal é o cuidado físico e higiene. É básico, a gente sempre precisa deixar as crianças limpinhas, cheirosinhas e confortáveis. E eu não estou dizendo que criança não vai ficar suja, porque criança, gente, fica imunda. Mas a questão é, enquanto ela está brincando, ela está imunda. Terminou a brincadeira, anoiteceu, é o banho, é a hora de comer, então aí tem toda a higienização, todo o cuidado. E mesmo assim, ela tá imunda, quer comer? Gente, a limpeza inclui, vai ali e lava as mãos. São coisas assim, ensinamentos que para nós adultos possivelmente é básico, mas para as crianças eles não sabem. Então eles vão lá enfiar a mão na terra e vão lá enfiar a mão no queijo. E a gente tá ali o tempo todo do lado deles, emprestando, o que eu gosto de falar muito é, emprestando a nossa condição de mente. É uma coisa difícil de entender no começo? Sim. Mas daqui a pouco vocês vão me ouvir falar tanto que vocês vão entender. A gente empresta todo o nosso conhecimento para as crianças, para que elas consigam entender e internalizar e agir de forma correta. Pensa que eles não sabem fazer absolutamente nada quando eles nascem. E a gente precisa dar cada palavra, cada passo, cada detalhe do que vai acontecer. Nós não somos ditadoras de regras, não é isso. Mas a gente precisa ensinar limite, a gente precisa ensinar controle, a gente precisa ensinar, ó, isso pode, isso não pode. E se os pais autorizarem, isso também é um papel de vocês. Porque muitas vezes vocês estarão sozinhas com as crianças. Então, é um papel de vocês seguirem, continuarem a educação que os pais dão para eles. Né? Então, esse Exatamente. é um Eu dos adoro, aspectos, pode falar. eu adoro um exemplo, assim, porque a gente sabe que pôr a calça e depois o sapato é importante. Eles não. Então tem dia que eles vão teimar e pôr o sapato primeiro. E eu acho até legal eles descobrirem isso Que não dá, né? sozinhos. Então tem coisa que a gente. Exatamente, ou que fica mais difícil. Eu até gosto de dar essa liberdade em coisas, Claro. né, óbvias, positivas. Por exemplo, você quer enfiar o dedo na tomada, não dá pra deixar experimentar. Tipo, isso é não. E o não é não. Ponto, né? Pra mim, assim, é uma coisa que eu sempre falo. Não é não e ponto. As outras coisas, tá tudo bem. Vamos experimentar? Vai gastar mais tempo? Nós estamos com tempo naquele espaço. Deixa eles experimentarem, deixa eles vivenciarem coisas novas. Isso é muito importante pra eles. E a gente aprende E fazendo. Então, várias coisas vai ser muito sim, legal. e é até interessante olhar para tudo isso, para a autonomia das crianças, para ver se as crianças têm esse tipo de autonomia, porque tem criança que tem e tem criança que não tem. A criança que tem, a gente segura um pouco a onda e deixa ela ter. Agora, a criança que não tem, a gente precisa incentivar a ter. Por quê? Sim, Lembrando que a profissão, né, de vocês e a nossa função enquanto mãe é orientar para que essa criança, para que esse indivíduo se desenvolva da forma mais independente possível. Certo? E vocês vão estar com eles dentro disso. Então, se é isso, a gente precisa incentivar a autonomia, a gente precisa incentivar o desafio. Agora, se a gente faz o exatamente. tempo todo as coisas para eles, quando que eles vão conseguir se desenvolver? Não vão. Então, Exatamente. a não ser que uma família, você vai trabalhar numa casa e a família fala: não, eu quero que você faça tudo para eles. Beleza, é uma escolha dos pais. Mas você, enquanto babá profissional, com o conhecimento do desenvolvimento, que é o que você vai aprender aqui com a gente, você sabe que você precisa deixar a criança ser mais independente. Se a mãe e o pai não querem deixar, beleza, você só respeita o que está trabalhando ali. Mas a gente precisa fazer o que está dentro do nosso conhecimento também e da nossa limitação enquanto ajudante ali dos pais, né? Ai, me veio uma coisa na cabeça, Claro, deixa eu falar, cá. É isso, entre a nossa comunicação
a lacuna, né, de comunicação, conhecimento e trazer isso novo para os pais. Às vezes são pais de primeira viagem e é importante você saber o limite do palpite, Exato. né, que vai ser da intromissão, e a gente vai falar muito sobre isso, que entra na ética, da intromissão e de alguma coisa que vai ter um contexto legal, como esse. Como ensinar coisas para a criança. Ensinar coisas novas. Isso é legal, você vai aprender aqui com a gente, você vai saber fazer isso com maestria. Então, saber se colocar, saber comunicar, saber a importância de quando falar, porque você vai ter ali uma autonomia da sua profissão. Você tem uma carga, você tem uma experiência, você tem algo para oferecer para aqueles pais. Então, isso também vai ser muito legal. E assim, até pontuando um pouco mais a respeito da profissionalização, quando a gente tem uma profissionalização, um título, um diploma, a gente tem autonomia, a gente tem autoridade, eu quero dizer, não é autonomia, é autoridade. Os pais vão me ver como uma pessoa que sabe do que está falando. Por exemplo, se eu sou uma professora e os pais chegam dentro da minha sala de aula e eu estou com o filho deles, eu vou dar uma informação para eles, eles estão confiando em mim, mesmo que eles não saibam, mesmo que eles não concordem, mesmo que eles não entendam, eles estão percebendo que eu tenho uma formação para estar falando sobre aquilo. Agora, se eu não tenho, é um palpite. Se eu tenho, ela tem teoria, ela tem embasamento prático, ela sabe do que ela está falando. Então, por isso, gente, que a gente bate na tecla aqui de que se profissionalizar como babá é muito importante. Por isso que a gente abraçou essa causa e querendo levantar a bandeira mesmo para que vocês sejam reconhecidas, para que vocês sejam escutadas. Porque se isso não acontecer, vamos ficar eternamente nesse trabalho informal, nesse trabalho temporário, nesse trabalho, eu vou até apelar um pouquinho, eu digo até invisível muitas vezes, substituível muitas vezes, porque com todas vocês que eu converso, e assim, não tem exceção, tá? Todas que eu converso, minhas funcionárias, as pessoas que a gente já orientou, todo mundo que a gente conversa eu sinto como se eu fosse trocável facilmente. Hoje eu tô, amanhã eu não tô. Lógico Uma que ameaça, ninguém é né, constante. exato. Lógico que ninguém é insubstituível, mas você pode estar segura dentro do seu ambiente de trabalho e eu ia falar profissionais, os seus patrões, Empregadores. os seus empregadores, eles podem entender que você sabe o que você está fazendo e dá o valor necessário que você merece. E somente Exatamente. através do seu empoderamento, somente através do que você sabe fazer. Então essa fala, ela vai ser muito mais assertiva, ela vai ser muito mais escutada se você tiver o embasamento teórico e prático. E como que você vai provar isso? Como eu provo que eu sou psicóloga, com a minha carteirinha, com o meu diploma, como a Marcela prova que ela é administradora. Como? Gente, com o nosso título. Ninguém vai acreditar se eu chegar e falar assim, eu fiz um cursinho de psicologia ali, de 2 anos, e é isso. Todo mundo quer saber aonde eu fiz, o que eu fiz, se eu sou pós-graduada, se eu tenho mestrado, se eu não tenho, qual é o meu tempo de experiência. Então, o tempo de experiência, ele é sim muito importante, mas de nada adianta eu ter o tempo de experiência se eu não tenho a teoria e a prática. Imagina eu começar a atender no consultório, aí eu atendo há 16 anos. Tá bom, Camila, mas onde você se formou? No dia a dia, na vida. Cadê a teoria? Cadê a história por trás disso? Como eu aprendi isso? Como eu ensino os meus pacientes a viverem saudáveis emocionalmente? Faz sentido isso para vocês? Comenta aqui com a gente, interage, porque todas as trocas são necessárias, tá, gente? Então, voltando um pouquinho aqui para as atividades, né, essenciais das babás profissionais, eu queria que você acrescentasse um pouquinho aí, Má. Fala um pouquinho sobre alimentação, Bom, nutrição. uma babá profissional, né, uma babá que sabe o que está fazendo, ela sabe lidar com todo tipo de criança de toda a idade. Aí vão existir diferentes formas de agir, vão existir diferentes formas de intervir. Então, a alimentação é uma parte bem, para mim como mãe, eu acho chata, porque é aquela coisa de testa É bem aqui, testa delicada, ali, né? e é bem delicada. E para mim não foi uma parte muito legal. Por exemplo, existe o BLW, aí você tem aquela expectativa, que é aquele corte,
que a criança vai comer. Eu sou uma pessoa que come Ah, muito hoje, rápido, mas aí eu tive mas que deixa eu aprender. só explicar o que é isso, porque muitas pessoas que podem estar aqui Quer assistindo a falar? gente não sabem, né? PLW é um tipo de. É como a gente apresenta a comida para a criança, tá? Na fase inicial da alimentação, na introdução alimentar. Então, tem vários tipos de apresentação que nós vamos trazer aqui os tipos para vocês. Mas um que está muito na moda é É, esse BLW aí, que eu particularmente nunca usei com os meus filhos, porque o meu médico é bem tradicionalista e ele sempre diz para dar papinha e que nada mudaria na vida deles se eles comessem papinha, que nós comemos papinha e estamos aqui até hoje. Mas a gente não tem, não existe o certo e o errado, né? Existe o que os pais preferem que faça, o que os pais querem para os exatamente. seus filhos. Então a E gente uma simplesmente segue. babá e a babá profissional. Desculpa. E uma babá profissional, ela vai saber todos os tipos e diferenciar os tipos da alimentação. Então, a intervenção será necessária quando? Você vai falar com os pais quando? Qual a expectativa que essa criança coma? Logo ali no começo, a expectativa é que ela conheça os alimentos, que ela conheça os sabores novos, enfim, mas se alimentar. Então, vamos crescendo essa criança um pouco. Essa criança já não é mais amamentada, ela depende da comida. Criança tem fase que elas têm sabor e comida e querem aquilo todo dia, elas vão descobrir uma batata frita uma hora ou outra na vida, mas a tua função ali não vai ser essa, vai ser ele nutri-la com responsabilidade, então não dá. Não dá pra gente fazer o que a criança quer o tempo inteiro. Então, assim, oferecer de formas diferentes, aquele mesmo sabor, ou ter essa linguagem com os pais, o que a criança está se alimentando ou não. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento da criança. E você vai se responsabilizar quanto a isso. Então, seja você que faça a comida ou não, isso vai mudar um pouco. Tem babá que entra na casa das crianças, ainda estão na escola, então ela tem um tempo para cozinhar. Outras babás não precisam cozinhar porque alguém vai fazer a comida, essa outra pessoa ela vai só oferecer. Mas na maioria das vezes ela vai estar presente na alimentação dessa criança. E às vezes os pais não. Então ela vai saber o que essa criança comeu o dia inteiro. E é assim, independente, dependendo de cada família, né? Cada família vai te falar se você vai fazer ou não. Mas é sim, função da babá preparar os alimentos, servir os alimentos, explicar sobre os alimentos, tá? Aí você vai chegar lá e você vai ver, bom, eu vou precisar nessa casa fazer o alimento? Mas é sua função sim. Porque muitas vezes as pessoas acham que não, não é minha função ser babá, minha função é só ficar com a criança. Mas o ficar com a criança inclui a alimentação da criança. E quem Exatamente. faz a alimentação da criança? Quem está cuidando da criança. Tá? Então, uma das tarefas é a alimentação também. Depende de cada casa. Mas naturalmente entenda que é sim uma função sua também. Tá? Eu acho importante pontuar isso. Porque eu já conheci várias pessoas que, eu não dou banho, eu não troco, eu não faço alimentação, eu só brinco. Mas só brincar não é função da babá. A função da babá é exercer o cuidado geral daquela ou daquelas crianças. Tá bom? Então, nós estamos trazendo aqui para vocês algumas das coisas que são possíveis. Acho que caiu energia aqui em casa. Voltou agora. Alguma das funções das babás, tá? Terminou de falar sobre alimentação, mas você acha que tá tudo certo? Sim, A gente acho que sim. também é importante, a babá também tem que trabalhar com atividade física e se preocupar, né, com a atividade física e o desenvolvimento motor das crianças. O que é isso, Camila? As crianças elas precisam aprender e fortalecer os músculos, os ossos e ter a conexão mesmo de como eu vou fazer isso. Para que isso aconteça, é nossa função estimular as crianças. Nossa função enquanto mães, enquanto pais, enquanto babás, enquanto professoras, mas você se inclui nessa função. Então você precisa estimular as crianças a se desenvolverem, ou com atividade física, ou pegando um brinquedinho e colocando na frente para a criança simplesmente ter o interesse de começar a engatinhar, ter o interesse de chegar até o objeto. Isso tudo é estímulo motor. Tá? E essas atividades elas vão ajudar no desenvolvimento físico e também contribui para a saúde geral das crianças. Então você pode elaborar algumas dessas atividades para você fazer ali com elas. Isso também nós vamos ensinar para vocês, porque algumas coisas aqui eu acho que nós estamos falando para vocês, às vezes pode estar parecendo, nossa, mas isso é um bicho de sete cabeças, né? Não, isso não é um bicho de sete cabeças. É muito mais simples do que vocês imaginam. E muitas dessas coisas vocês já até sabem,
mas vocês não sabem como fazer. Eu sei que tem, mas eu não sei como fazer. Ou eu já faço e nem sei que faço. Então, o objetivo do nosso curso é trazer para vocês, além de conscientização, exemplificação para vocês fazerem da melhor forma possível, tá? Então, não fica achando que é muito difícil, porque não é, tá? Vai estar organizado de forma mais clara, né? Uma coisa puxa a outra. Exatamente. Igual o crescimento da criança. Ela não nasce andando, né? Então ela vai ter cola, ela vai engatinhar, ela vai se apoiar, depois ela vai andar e depois ela vai correr. É assim o nosso processo, né? Ninguém vai chegar aqui correndo. Sim. Então esse é o ponto. Então manter o registro, saber ali quais os marcos. A gente tem idades que precisam acontecer, elas precisam desenvolver, né? A Camila está falando aí do desenvolvimento da criança, o quanto é importante você ajudar, e é importante você se atentar para o que ela precisa fazer dentro daquele período. Muitos pais sabem, muitos pais estão atentos. O filho do vizinho fez, o meu não fez. A minha desfraudou com tal idade, a outra não. Lá no fundo, lá no futuro, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas tem coisa que a gente precisa observar. A gente talvez vai precisar dar mais atenção. Se essa janela de tempo, né, tá passando. Então, dentro desse período, é importante que ela conheça, que ela entre em contato com aquilo que é esperado para a idade da criança. Então, estou falando ali da criança pequena, que ela tem contato com o desfraude. Como é que a gente começa o desfraude? Oferecendo, mostrando, dando tchau pro cocô, o xixi, mostrando o que essa criança pode fazer. Ela não vai desfraudar de um dia para a noite, ela não vai sair correndo, mas é importante que você saiba quando começar a oferecer, quando começar a ensinar, quando ela tiver contato com essa e outras tantas coisas, né? A gente vai aumentando isso na questão, aumentando o poder da criança, né? De autonomia, conforme a idade. Mas eu estou trazendo o desfraude aqui porque é um marco muito importante. Então, toda criança vai passar por isso. Vou completar um pouquinho, e eu vou, ó, gente, vocês vão me ver trazer muito pro lado emocional, tá? Essa é a minha função aqui mesmo, mas o bom de estar com crianças é que a gente consegue trabalhar com formação de saúde mental desde o início. E a gente precisa se preocupar com isso, porque a gente precisa de adultos mais saudáveis emocionalmente, né, para um futuro. Então, a Marcela disse, né, tem algumas coisas que não vão fazer diferença lá na frente. Realmente, algumas, poucas, não vão fazer diferença lá na frente. Mas muitas que a gente não tem nem noção, faz muita diferença lá na frente emocionalmente. Porque até mesmo essa questão do desfraude, por exemplo, isso pode demonstrar insegurança, medo. Tudo isso são questões que nós vamos falar do desenvolvimento, das fases do desenvolvimento natural das crianças, e isso tudo traz insegurança para a criança, se ela não se desenvolve no momento correto. Ela fica presa ali dentro daquela fase, sendo que ela tem que naturalmente passar para outra. Então, é importante que nós saibamos o tempo certo das coisas acontecerem, para que a gente possa influenciar que as coisas aconteçam. Muitas vezes as crianças não vão ter essa habilidade e talvez nem os pais vão ter essa habilidade, mas você pode ter essa habilidade e pode facilitar ali. Ah, Camila, mas eu vou ter todas as habilidades? Não, gente, óbvio que não. Eu não tenho, a Marcela não tem, você não tem. Ninguém é Buda, ninguém é Deus aqui não para ter todas as habilidades, mas você vai ter todas as informações. Ah, nossa, agora eu acho que a Sara está chegando em 2 anos. Ah, a Camila me disse que ela gosta de desfraudar, começar a desfraudar com 2 anos. Eu vou ali ver no meu material qual que é a orientação das meninas. Gente, você vai ter sua apostila, você vai ter seu material, você vai ter teoria, você vai ter indicações de livros para você procurar, se você for uma pessoa mais estudiosa, mais interessada. E tá tudo bem. Então você vai dar uma corridinha lá, procurar aonde você deve procurar, não no Dr. Google. Porque o Dr. Google tem desde a informação da Camila e da Marcela, desde a informação do Freud e desde a informação da Joaninha. Exatamente. Você vai seguir quem? E outra coisa, nem a gente como mãe, né? Vocês devem ter sido mãe. A gente esquece. Passou, aquilo viveu. No segundo filho você já tem que pensar de novo. Peraí, o que eu fiz mesmo? Aonde que eu fiz? Vamos conversar com a pediatra de novo. Então é isso. Mudou de criança, mudou de fase. Vamos lá estudar, vamos ali pensar de novo, vamos reestruturar. Exatamente isso. E tem um vínculo emocional, né? Que é um importantíssimo para babá, tá ali atrelada. Você vai ser uma pessoa de referência, você vai ser uma pessoa de amor, você vai ser uma pessoa de cuidado. Então, ter esse vínculo bem estabelecido vai ser extremamente importante. Estar ali para aquela criança, para o choro, para o colo, para ouvir.
você vai ter um suporte, né? Fala mais, Camila, que você é melhor disso do que eu, Porque do apoio emocional. você vai ser a referência daquela criança em todos os momentos que os pais não tiverem. E eu vou contar para vocês que até em muitos momentos que os pais tiverem, tá? Porque em algumas situações você fica muito mais com as crianças do que os próprios pais que precisam sair para trabalhar, tá? Então, neste período, você é a referência, você é o exemplo daquela criança. Então, vocês vão ser o apoio, o acolhimento, o significado de amor, né, de acalento, de colo. E é importante ter essa vivência tanto para o amadurecimento da criança emocional, quanto para o seu. Eu acho que não tem nada mais gratificante quando você chega num lugar de trabalho, principalmente quando você trabalha com crianças. Eu trabalhei muitos anos com criança, eu trabalhava na APAE enquanto psicóloga. E era maravilhoso quando eu chegava e as pacientinhas chegavam na minha sala e, ai, tia, que saudade! Nossa, eu senti muito sua falta, eu queria estar com você. E senta, brinca e organiza, blá, 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 blá. E aí, várias vezes, a hora que as mães iam buscar, as crianças não queriam ir embora. Ou então as crianças falavam, mamãe, ó, organizei tudo. E a mãe olhava pra cara, como é que você conseguiu fazer isso? Na minha casa eu não consigo fazer nada disso. Por quê? Porque eu era referência ali para elas. Eu estava emprestando a minha condição de mente para elas poderem fazer tudo aquilo. Isso porque eram crianças com dificuldades intelectuais, com um tipo de retardo mental, tá? Para ser mais clara e objetiva. Então, já era um pouco mais difícil. Então, a gente precisa sim se vincular o tempo todo. Mas tá bom. Como que a gente consegue fazer isso? É milagre? Não, não é milagre. É estrutura, gente. Quando eu falo que a gente precisa ter uma estrutura organizada, é estabelecer rotinas. A rotina é a chave, é o segredo para todo cuidado com criança. Isso eu falo para você que é babá, eu falo para todas as minhas mães que eu trabalho, eu falo para mim todos os dias. Se você não estabelece rotina, você não consegue fazer absolutamente nada com criança nenhuma. Criança precisa e criança gosta de rotina. É assim que eles aprendem. E pra gente fica muito mais fácil. Então você pega uma agenda, um papel, não sei se você vai poder pregar na geladeira, mas assim, coloca ali no seu armarinho todas as coisas que as crianças têm que fazer, tudo que você tem que fazer, qual que é o horário de fazer isso, o horário de fazer aquilo. Segunda vai ser a atividade de exercício físico, terça vai ser a atividade educacional, então eu vou elaborar um brinquedo com a criança, que isso também é importante, elaborar brincadeiras educativas, como leitura, né, jogos, quebra-cabeça, o que for possível para aquela idade. E aí você vai organizando tudo isso durante o seu período lá com ela. Então, eu vou lá de segunda a sábado ou de segunda a sexta, das 8 às 6. Beleza, como vai ser a estruturação do meu dia? Qual possivelmente vai ser a minha rotina? Porque com criança é sempre possivelmente, né? A gente Tem que alinhar a sempre tem expectativa, que né? driblar ali, a gente tem que ser gentil com a gente e com o nosso trabalho também. Bom, hoje dá para eu fazer isso, daqui a pouco dá para eu fazer aquilo. Hoje não está organizado aqui, mas não vai dar. Então eu vou colocar outra coisa no lugar. É pensar numa rotina, estruturar uma rotina, mas ao mesmo tempo entender que a gente precisa ser flexível com ela para as coisas acontecerem, não é? É essa observação que a gente sempre fala, ó, hoje choveu, hoje tá frio, então a gente ia brincar de água, não vamos. Essa criança tomou vacina, tá mais amuada, vai ser brincadeira mais em casa, sentada, sem tantos amiguinhos, tá doente ou não. Ter essa visão do todo, do contexto todo, vai fazer a diferença para uma babá profissional. Então é isso que a gente quer que vocês tenham autonomia, igual as crianças, de entender o contexto de tudo, para tomar atitudes, para tomar decisões dentro do que é cabível, né? Dentro do que vai ser proposto. Então, isso vai ser de autonomia, provavelmente sua. Os pais vão saber, através de relatório, como é que você vai se comunicar, vai ser uma vez por semana, vai ser diariamente. Os pais estão presentes, não estão, vão precisar de marcos importantes, vai ser registrado de que maneira. Isso tudo vocês vão aprender com a gente. Não, acho que entrando nisso, né, para finalizar aqui, que nós já estamos extrapolando no tempo, eu acho que a gente tem que falar o que nós começamos a falar sobre a comunicação assertiva com os pais, né? Então, nós falamos aqui sobre todos, alguns, né, não todos, porque ainda faltaram muitos aspectos de tarefas, né, das babás, nós demos uma Sim. pincelada bem por cima, né, do que é possível ser feito. Então, nós falamos de alimentação e higiene, do desenvolvimento psicológico, emocional, né, do desenvolvimento educacional,
da alimentação, da rotina. Tudo isso é importante para o dia a dia, mas de nada adianta tudo isso se você não consegue se comunicar com os pais das crianças ou se eles não conseguem se comunicar com você. Então, a ideia é que você consiga trazer para eles tudo que aconteceu durante o dia. Não detalhadamente, mas as coisas que foram importantes, se eles não estavam ali. Então, trazer alguns marcos do desenvolvimento, isso que a Marcela comentou. Ó, hoje a Sara apareceu com um roxinho no rosto. Eu acho que ela deve ter batido em algum lugar e eu não vi. Ou então não sei o que aconteceu. Você vai colocar ali o que pode ter acontecido. Porque criança muitas vezes aparece com roxo e a gente não vê mesmo o que aconteceu. Né? Nem sabe, simplesmente aparece. Então apareceu um roxinho? Ó, apareceu um roxinho. Ó, tá um arranhado. Ó, tem uma pinta diferente. Eu acho que ela tá um pouco assada demais. Ou então ela tá começando a assar. Todos esses pontos que você percebe de diferente, você precisa pontuar para os pais. Se pode ser com a mãe, se você tem mais facilidade, pode ser com o pai, se você tem mais facilidade, pode ser com os dois, pode ser com a governanta da casa, enfim, com quem você tiver o contato mais direto, né? Mas é legal você ter essa relação de confiança, porque vamos pensar que vocês são a pessoa de confiança dos pais, porque você está cuidando do bem mais precioso deles. Né? Então, e você precisa trazer todas as informações para que eles possam cada vez mais confiar em vocês, né? Com verdade, com carinho, com amor, com respeito, com cuidado. Então, você vai falar, ah, a criança me respondeu de forma mal educada. Você não vai falar para os pais, ó, respondeu de forma mal educada, onde já se viu isso? Blá, 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 blá. Não. Ó, tá mais agressivo, tá diferente. Você vai aprender com a gente que a palavra, ela tem poder. E você pode falar a mesma coisa de uma forma mais calma, de uma forma mais educada, de uma forma mais assertiva. Então, eu posso virar e falar assim: ó, o Joaquim chegou hoje e me bateu, ele foi agressivo, ele gritou comigo, ele foi bravo, nossa, ele xingou, ele fez isso, ele fez aquilo. Ou você pode me ouvir falar assim: o Joaquim hoje, ele não estava num bom dia. Hoje ele estava mais agressivo. Eu acho que talvez ele possa estar com um pouco de ciúmes da Sara, porque ela estava mais doentinha, ela precisou mais da minha atenção. E aí ele ficou mais ciumento e aí ele me bateu. Ele brigou comigo, ele gritou comigo, ele foi mal educado. Eu estou falando a mesma coisa, só que de duas formas. Por quê? Porque eu, com o meu conhecimento, que é o conhecimento que vocês vão ter através da capacitação, você pode diagnosticar, digamos assim, você pode diferenciar o que aconteceu. Não foi só uma braveza, não foi só uma irritação. Aconteceu alguma coisa que fez ele reagir dessa forma, porque ele não é agressivo. Se ele começou a ser agressivo, alguma coisa aconteceu. E aí você, enquanto tendo um embasamento teórico, tendo técnica, tendo prática, você vai ser capaz de entender o que está acontecendo com aquela ou aquelas crianças e vai ser muito mais capaz de passar para os pais com sabedoria e com clareza, né? Então, essa Sim. comunicação, ela deve acontecer, ela vai acontecer a partir do momento que você sabe o que está acontecendo, que você sabe o que você está fazendo. E não é uma intromissão, né? Exato. Não é um palpite. Não é uma opinião. É um acontecimento. Olha, aconteceu isso, isso, isso. E eu senti, eu percebi que foi por causa daquilo, daquele, daquele outro. Posso estar enganada, porque a gente sempre pode estar enganada. E aí você precisa falar, Sim. olha, eu posso estar enganada, mas eu percebi isso, isso e isso. O que é que você acha? Existe uma troca com os pais. Por quê? Porque vocês juntos estão falando a mesma língua com os filhos. E essa é a ideia, né? Não adianta eu falar uma coisa. Por exemplo, eu tive uma situação aqui em casa que eu tinha colocado as crianças no inglês. E aí eu orientei as crianças a assistirem filmes em inglês. Eles sabem falar inglês? Não, eles não sabem, mas assistindo os filminhos em inglês, eles vão ser estimulados e vão querer cada vez mais aprender o inglês. Uma pessoa que estava trabalhando comigo, o Caetano assistindo, ela virou, falou assim, trocou e colocou em português. Aí o Caetano falou assim, não, minha mãe pediu pra gente assistir em inglês. Aí ela disse pra ele assim, ué, mas vocês não sabem nem falar português, vão saber falar inglês? Olha que beleza. É. Aí, a hora que eu cheguei, o Caetano me contou e eu cheguei pra ela e disse assim: olha, tudo bem que eles ainda não sabem, mas eles estão se desenvolvendo. E se você chega invalidando o que eles vão aprender, aí é que eles não aprendem. Então, ó, a gente precisa fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então era muito diferente. Ela podia ter, ela, como pessoa capacitada profissionalmente, poderia ter virado e falado assim: ah, legal, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão aprendendo a falar inglês? Ah, é verdade. Se você escuta, você ativa sua memória, você ativa seu cérebro, você aprende estímulos novos.
e aí você vai conseguir aprender mais facilmente. Isso é o E conhecimento. outra coisa é aprender com eles também. Caso você não saiba para ensinar, eles vão estar no papel de te ensinar O também. É essa troca, tempo todo, né? sabe? Ah, eu não sei. Como é que é? O que você já aprendeu? Essa cor, como é que fala? Perguntar também é ajudar, Exato. sabe? Enriquecer o que eles sabem. E não só o que eles sabem, mas o que você sabe também. Porque o que Sim, eles estão aprendendo é muito básico. E você também pode aprender com o básico. Então, tira proveito disso de uma forma construtiva, né? Aprende as exatamente. cores, aprende as letras, vai cultivando ali com eles. Isso é se colocar no lugar do outro, se acalmar em relação ao outro, e é diferente de julgar o que está acontecendo. Então, a gente, enquanto cuidadora geral, mãe, babá, enfim, a gente precisa se colocar no lugar das crianças. Para que a gente, como a gente gostaria de ser tratada? Teve um vídeo meu, um Reels meu, que deu muito bom nesse sentido. Como que eu me relaciono com a criança? Gente, como eu gostaria de ser tratada. Não é o básico. Eu É. gosto de ser tratada bem, eu gosto de ser tratada com carinho, eu gosto de ser tratada com respeito. Por que que eu não tô tratando as pessoas assim? Por que que eu não tô tratando os meus meninos assim? Sim, Né? Então a gente começa exatamente. a abrir um pouco mais a mente. O estudo, a profissionalização abre a nossa mente e traz para a gente várias opções de respostas, várias opções, várias estratégias de trabalho. Não é isso? É isso aí. Então, Bom, acho que meninas, deu por hoje, né? sim, a gente quer completar com mais alguma coisa? Não, acho que a gente falou tudo que a gente se propôs a falar hoje. Isso, meninas, então eu acho que é isso que a gente queria trazer aqui para vocês, para trazer um pouco mais de consciência, de informação. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, pode mandar para a gente no direct, no nosso WhatsApp, nós estamos aqui para responder mesmo para vocês e para mostrar para vocês que investir em você é investir no seu futuro. Investir no seu conhecimento é investir no seu futuro, tá? Eu quero que vocês fiquem atentas aqui a todas as nossas lives de aquecimento. Vai acontecer a nossa aula exclusiva, que nós vamos falar o beabá da babá. A aula exclusiva vai acontecer dia 15 de agosto, daqui 2 quintas-feiras, às 20 horas. Espero vocês aqui com a gente. Queria pedir para vocês fazerem a inscrição para não perder nadinha, clicando no link da bio ou mandando um direct para a gente manda o link da inscrição para vocês estarem participando com a gente no Beabá da Babá. A aula é totalmente gratuita e online. A aula não vai ficar gravada aqui no feed. O que fica gravado são todos os nossos, as nossas lives de Lives. aquecimento. Mas a aula, ela é exclusiva, somente para quem estiver ali com a gente. Vai ser muito especial, com informações assim, que a gente nunca trouxe por aqui, trazendo coisas importantes mesmo para você se profissionalizar, tá bom? Então, se você puder, se você quiser, se você tiver interesse, faz a inscrição, entra no nosso grupo também exclusivo do WhatsApp, que nós vamos mandar informações sobre a aula, tá bom? Para vocês o tempo todo. Lembrando que o grupo ele é silencioso, então não precisa ficar preocupada, só a gente manda as informações e as informações são especificamente sobre a aula, tá bom? Então, muito obrigada por estarem aqui. Nós estamos muito felizes. Esse projeto nosso está nascendo, está crescendo e a gente está fazendo de tudo para se aprimorar, para melhorar cada vez mais aqui o trabalho com vocês. Acho que é isso, né? Então, É obrigada. isso, a gente Obrigada, Má, pela só não falou o parceria. horário, O horário às 8 da noite, dia 15 do 8, às às 8 20 da noite. horas. Não falei? Ah, desculpa, me perdi. Eu acho que eu falei, eu pensei se eu não falei, mas às 20 Então horas, tá. mas é isso aí, tá? Dia 15 do 8 às 20 horas. E até lá vamos ter várias lives de aquecimento. Então, fique aqui com a gente, mande suas dúvidas, clica aqui no aviãozinho, manda o direct para todas as mulheres que querem ser uma babá quase perfeita, participar aqui com a gente. Vocês mandem as dúvidas, clica ali nas notificações para a gente aparecer sempre para vocês. Isso, essas dúvidas, esses questionamentos, esses compartilhamentos, o continuar nos seguindo, estimula a gente demais, tá? É muito bacana ter essa troca com vocês. É isso que faz a gente estar aqui com vocês. Se não existe troca, não existe propósito, não existe porquê. Então, conta aqui pra gente se vocês estão gostando, se é o que vocês querem, que isso é muito importante pra gente. A sua opinião é muito importante pra gente. Com certeza. Então, Obrigada, vocês que assistiram a gente, vocês que vão assistir depois. E Camila, obrigada mais uma um vez. Estarmos beijão, aqui falando do que a obrigada. gente gosta. Até a próxima. Tchau, Tchau, pessoal. meninas.